Salve, salve, pessoal de casa, pessoal que nos vê, pessoal que nos escuta. 3 é de menos chegando, Paulinho. 3 é de menos chegando, Dodô. Vamos que vamos, 3 é de menos isso. fazendo a diferença. Sempre, sempre fazendo a diferença aí no seu aparelho, aí dentro, né, Dodô? No Aí seu dentro. aparelho. Aí dentro do seu aparelho. A gente está chegando no YouTube, chegando no Spotify, chegando no Instagram, no TikTok, no que der, né, Paulo? Kawaii, tem em todo lugar, nós vamos estar em todo canto. A gente chega do jeito que deixar a gente chegar, a gente vai chegando. E hoje a gente já começa o programa fazendo um sincero pedido de desculpas. E por que a gente tem que pedir desculpa, Paulinho? Porque somos três apresentadores, mas não é suficiente. Não dá, por isso que 3 é o quê? De menos. E a gente precisa de alguém para completar o quadro aqui. E esse alguém para mim é muito especial. Eu sou suspeito. E a gente tem que já começar para nossa convidada pedindo sinceras desculpas, porque a gente fez a gravação desse episódio e alguém, não sei o que foi que aconteceu, né, Dom? Alguém fez besteira e perdemos a gravação do episódio. A gente está tentando fazer de novo. Então ela está sendo super gentil conosco, com vocês aí de casa, hoje no 3 é de Menos Podcast, a minha querida irmã, Adriana Rabelo. Obrigada. E olha só, hein, só pra gente contextualizar aqui, que não é só porque ela é irmã do nosso carequinha favorito, não é só por isso. Isso vocês vão ver ao longo do episódio aí, que isso pessoal. Na verdade, talvez ela até, né, nem precisa, não é bom nem ela contar isso, né, pra ele, né? Eu acho que precisa contar. Eu acho que tem que ser contado. Então, pessoal, a gente tá, mais uma vez, Paulinho, como é que faz pra seguir a gente aí, pra achar a gente nas redes sociais? Pessoal, @3 é de menos, tudo junto e misturado, coloca lá no YouTube, coloca no Instagram, no Spotify, vai lá no Kawaii, vai no TikTok, estamos em todas as plataformas para vocês, hein? Que maravilha. Informação é pouco. Informação é pouco, né? E a gente hoje está estreando, antes da gente começar o papo com a Adriana, a gente está estreando, olha aí, Paulo, mostra aí. Olha pra isso, você que tá no YouTube, olha que lindo. As canequinhas do 3 é de menos. Personalizadas, hein? Personalizadas. Mostra a sua aí, Paulo, que eu não posso olha mostrar só, a minha. olha aí. Nosso nome. Com o nome. Com o Exatamente. nome, galera. Olha o Dom aí Show de mostrando a bola. dele também. Olha só. Que bacana. Pessoal, isso aqui foi um presente que a gente ficou muito feliz em receber da nossa amiga, nossa colega de trabalho, Cristine Sidon, tutora, uma pessoa de coração enorme que a gente ama demais. Nós 3 amamos. Obrigado. Muito Você é obrigado, demais, você é Sidon. top. Você é show. É isso aí. Então, Paulinho, nossa convidada de hoje, qual que é a boa? A boa de hoje é com ela, Adriana Rabelo. Ela é formada em Geografia, tem gestão de educação ambiental, desenvolvimento humano, trabalho lá do socioemocional, tem esse cunho de psicologia também, toda gestora tem, né? Só de educação, essa mulher já tem mais de 27 anos. E olha só, uma curiosidade muito interessante que ela vai falar pra gente hoje, é que ela é uma das primeiras gestoras das escolas cívico-militar do Distrito Federal. E a gente, né, uma das maiores escolas do GDF e uma das primeiras aí a se tornar cívico-militares. Ela vai contar essa história pra gente. Com vocês agora, oficialmente, Adriana Rabelo. Só uma coisa, a gente Muito está falando bem-vinda, do hein? estúdio aqui da escola dela. Né? É. Esse estúdio bacana que vocês estão vendo aqui é dentro da escola. Aqui é show de bola, galera. Eu até me ouso a falar que é nosso estúdio, né? Nosso estúdio, né? Estúdio 3 é de menos? É, Paulo? 3 é de Estúdio menos. 3 é de Ah, menos, parceria Adriana Rabelo. É isso aí. Bem-vinda, Adriana. Que bom ter você por aqui mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Fabiano. Obrigada, Dom, pelo convite. Né? E agradeço imensamente por vocês terem lembrado, né? Tanto da minha história quanto da história daqui da escola, né? Do Colégio Cívico Militar, Centro Educacional Sede da Ceilândia. Que sensacional aí, galera. Exatamente. Só localizando vocês aqui, né? Essa escola fica localizada aqui na Ceilândia, né? Uma escola gigante, cara. Gigante. Pra nós aqui, pra quem não sabe, aqui todo mundo é professor, né? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto uma escola tão grande como essa, tão bem estruturada aqui, né? Dá pra ver que realmente é uma gestão que faz a diferença, né? E pública, né? Aqui? Pública. Olha Escola só, hein, pública. E o tamanho dela é Top surpreendente. demais.
Adriana, e fala, a gente quer entender, antes de entender o lado gestora da Adriana, a gente quer saber um pouquinho de você, de onde que você veio, quais as suas origens, como que você descobriu essa coisa de que eu quero ser professora, a educação é o meu caminho. Fala um pouquinho pra gente do teu dia a dia, da tua vida. Nossa, é muita coisa. Bom, assim, nós somos de uma família simples, né, humilde, trabalhadora. Minha mãe era empregada doméstica, né, meu pai motorista e assim, nós somos 5 filhos, né, eu sou a filha mais velha. E assim, as cobranças também chegavam para mim por conta de ser a filha mais velha, Chegava né? primeiro. Chegava primeiro, exatamente. E nós somos de uma família que era muito amorosa, né? Apesar de os meus pais, né, passarem por certas dificuldades financeiras, né? Eu vi minha mãe várias vezes deixar de comer para poder dar um prato de comida para mim, para os meus irmãos, né? Ela falava, não estou com fome, não estou com fome. Só que eu só vim entender isso depois de uma certa idade, que quando a gente é criança, a gente não consegue entender por que a mãe da gente não está com fome, né? E era justamente por isso. E nós fomos criados com muito amor, né? Criados com muito amor. Meu pai não aceitava que a gente ficasse na rua, né? Então, assim, a dedicação era para os estudos, a gente tinha que estudar, era o que ele sempre falava, a única coisa que eu posso deixar para vocês é o estudo. Então, legal, estudem, né? Tanto que ele nunca permitiu que nenhum de nós trabalhássemos antes de concluir o ensino médio, porque ele falava que o estudo era importante, que era a única coisa que ele podia nos dar. Nossa, que legal. Eu já quero perguntar qual que é o... Fala pra gente o nome dos seus pais. O meu pai hoje é falecido, Hernando, né? E minha mãe, Terezinha, uma guerreira, né? Que Terezinha não é apelido não, é nome. É nome, Terezinha. Não é Tereza. Não é Tereza, é Terezinha. Terezinha. Um grande abraço pra dona Terezinha. Que mora onde? Aqui no Ceilândia também. Pronto, nós vamos aí na sua casa, dona Terezinha. Essa grande mulher. Parabéns aí por ter criado com tanto amor, com tanto carinho e ter feito essas pessoas tão incríveis que estão aqui com a gente hoje, né? Tirando o carequinho aqui, mas a Adriana é sensacional. Nós vamos criar agora gratuitamente, assim. Um podcast na casa da dona Terezinha. Agora é o próximo. Dona Terezinha, nos convites que estão chegando aí. Um abraço, viu? E isso é uma novidade, se criássemos, né? Isso é legal. Podcast nas casas. Vamos tentar. Nós vamos chegar à casa dos convidados. Seria o homecast. Olha aí. Mãezinha, beijo, te amo, viu? Vamos lá. Muito legal. Continua, Adriana, assim, e aí, essa dificuldade que vocês tiveram durante esse período de infância não atrapalhou essa questão dos estudos? Aliás, mesmo que tenha atrapalhado, vocês não desistiram em nenhum momento pelo incentivo dos pais de vocês. Vocês eram quantos irmãos? Como que era esse convívio? Como que foi crescer? Onde vocês cresceram? Você conta pra gente aqui quais os arredores pra gente se localizar aqui pro pessoal que vai estar nos ouvindo, nos assistindo. Bom, as minhas memórias de infância, né, me remete lá aos meus 4 anos de idade, né? Então, assim, eu me lembro que nós morávamos em um barracão de madeira. Esse barracão, ele era dividido ao meio e de um lado morava uma família, do outro lado morava outra. E eu me recordo que quando nós mudamos para Ceilândia, eu tinha 6 anos e Fabiano, ele era ainda bebê, né? Então eu tenho essa memória, né? Lindo bebê, tá bom. Aí cresce. Então, assim, a gente veio para Ceilândia muito pequeno, 5 filhos, minha mãe, meu pai, mais 5 filhos, né? Todos pequenos. E Ceilândia ainda não tinha esgoto, né? E a água, ela só chegava à noite, praticamente de madrugada. Então, minha mãe e meu pai tinham que juntar água, né? Guardar num tambor
né, no filtro, aquela coisa toda, geladeira ainda era uma coisa assim. Geladeira era para rico. Era uma coisa mais difícil mesmo, né? E assim, mas a gente. Minha mãe fazia horta, quintal, então assim, eu lembro que tinha muito chuchu, muito cheiro verde, então tempero para comida não faltava, né? E nem uma verdurinha. E aí é o seguinte, ó, uma lembrança que eu tenho assim, né? Isso quer dizer, lembrança não, eu me recordo da Adriana, dos meus pais falarem que a gente chegou no setor Penorte, mal ele tinha começado a existir, Paulo. Sabe assim, o setor Penorte ali de 79, 78 talvez. E aqui, onde minha mãe mora até hoje, né, no setor Penorte, foi onde a gente cresceu, foi a nossa infância mais marcante foi ali, né, Adri? Exatamente. Então, escola, né, escola pública, né, a gente ia a pé, não tinha essa, igual hoje os meninos vão de van, né, não tinha essa questão. Então, escola, igreja, hospital era mais difícil também, mas tinha os postos de saúde já funcionavam, né? Tinha que dormir na fila para conseguir um atendimento. Mas... Não mudou muito não, hoje hoje continua assim. Essa parte não mudou muito não. Mesma coisa, infelizmente, né? Infelizmente, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas, e dentro de todas essas dificuldades, Adriana, como que foi chegar até essa coisa de desenvolver a vocação para a educação? Visto que, claro, a gente já percebe, né, que os pais de vocês sempre trouxeram essa força, essa garra pelo estudo, esses valores, os princípios, né, pelo estudo. Mas o despertar vocacional, você acha que teve na infância, sempre quis? Como que foi isso na sua vida? Eu andei pensando a respeito disso e, assim, eu vejo que a gente acaba tendo várias influências na realidade, né? Então, assim, me lembro muito da primeira professora, né, lá da primeira série, professora Jandira, né? Me recordo do nome dela, professora Jandira. Professora Davina, da quarta série também. Professor Jairo, de matemática, lá no ensino médio. Né? Professor Rosendo. Várias pessoas que vão passando pela nossa vida, né? Então, assim, minha primeira diretora, né, que foi lá na escola, assim, Colégio Santa Doroteia. Colégio Santa Doroteia é uma outra história, né? Mas, assim, no Colégio Santa Doroteia eu trabalhei na creche, que fica nos fundos do Colégio Santa Doroteia, que é gerido pelas Irmãs Doroteias. E lá também eu tive a influência da primeira diretora, né? Professora Iazodara, né? Lá na Asa Norte. Ele ainda está em funcionamento? Sim, está em funcionamento. De vez em quando eu, ao menos uma vez ao ano, eu dou uma passadinha por lá. Que legal, você mantém os laços aí, pessoal. Sim. Foi lá que começou, então, tua trajetória educacional? A trajetória educacional começou justamente nessa creche, né, que é a Ação Social Paulo Francinetti, que fica nos fundos do Colégio Santa Doroteia. A creche, ela atende crianças das mães que são domésticas lá na região da Asa Norte, da Asa Sul. Então, essas mulheres vão trabalhar e elas não têm onde deixar suas crianças. Então, elas levam e essas crianças passam o dia lá no colégio, lá na creche. É um suporte, né, para essas mães. Sim. Então, assim, é um lugar onde elas deixam as crianças e sabem que as crianças estão seguras e também estão recebendo ali já um ensinamento, né, porque já começa a trabalhar a alfabetização, as crianças que são maiores, já é passado para elas o reforço escolar. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar com essa parte de reforço escolar para os meninos de 7 anos, 8 anos de idade. E nessa época que você chegou, só para a gente se situar, Adriana, você ainda não tinha formação, licenciatura, nada do tipo. Você chegou para trabalhar esse reforço escolar com os meninos
E aí, na época era o que? Era magistério? Ou você chegou realmente, não, cheguei para ajudar no reforço e tudo depois que você foi estudar? Como que foi isso? Bem, a minha formação no ensino médio foi para habilitação para a saúde. Porém, na época, o presidente Collor, assim que ganhou a eleição, né, ele tirou a validade desses cursos técnicos. E aí eu fiquei sem poder dar continuidade, porque aqui em Brasília ainda não tinha a formação nessa área. E eu busquei, então, a formação complementar na área pedagógica. E aí eu recebi a certificação para trabalhar com crianças de primeira a quarta série. Aí fui convidada a trabalhar lá nessa creche. Né? Na época eu já trabalhava na Asa Norte, né? Porém eu trabalhava como costureira, né? Em uma boutique. E aí eu conheci a Madre Angelina, que era diretora dessa creche na época, e em conversa com ela me convidou para ir trabalhar lá com as crianças. De costureira a professora. Olha aí. Mas na costura bem pra caramba, viu? Ah, é? E ela... Olha que legal, Vem com gente. conhecimento aí já mostrando já que ela evolui rápido. Só abrindo um parênteses aqui, o presidente Collor, ele tirou as habilitações, ele tirou outras coisas também, tá? Quem for estudar um pouquinho de história vai lembrar. Em outro momento sobre história a gente vai... Ele tirou muita coisa, né? É verdade. E aí, Adriana, então, você começa a trabalhar lá com as irmãs, né? E aí, de onde que surgiu aqui, que a gente apresentou no começo, né? Fabiana e Dom, de onde que surge, então, e como surge a geografia na sua vida? Bom, eu estando trabalhando lá na creche, né, eu senti a necessidade de fazer essa formação, ter a graduação. Eu já tinha o interesse, né, porém ainda não tinha tido a possibilidade. E aí fui fazer um cursinho e durante o cursinho eu comecei a ficar bastante preocupada, porque eu tinha vontade de ser professora de história. Olha. Porém, Já gostei. Porém, quando eu vi aquele monte de datas, né, aquele monte de nomes, eu pensei, gente, eu não dou conta de decorar. Então, vou migrar para geografia. E aí eu vim parar na geografia. Né? Mas eu também me encontrei aqui dentro da geografia, né? Fiz formação em gestão ambiental, né? Então, assim, gosto também da área. Né? Então, assim, me encontrei, apesar de... Apesar de o primeiro amor ser para a história, né? Mas e aí, Adriana, conta pra gente como que foi essa trajetória de trabalhar e fazer faculdade, tudo ao mesmo tempo, porque é algo que se aproxima muito da realidade do pessoal hoje, né? Fala um pouco pra gente como que foi essa experiência. Assim, eu já costurava, né? Eu já era costureira, tinha até algumas clientes fixas, né? Porque eu era muito novinha. Então, assim, quando eu estava fazendo o ensino médio, eu já fiz um curso de corte e costura, né? Já comecei a costurar para mim, para as minhas irmãs, para minha mãe. Então, assim, uma economia, questão de economia, né? E comecei a ter as minhas clientes também. E então, a gente, depois que eu fui para... Esqueceu não, né, Adri? A própria história não, né? Isso acontece, viu, pessoal? Toma uma aguinha, relaxa um pouquinho. Não, eu esqueci a pergunta. Não, você vai falar pra ela, olha, vamos voltar não, mas aqui, rebobina. Eu vou cortar aqui. Vamos voltar na pergunta. É que o Paulo, ele é muito técnico, né? Ele só quer saber só como é que é a tua vida. Como foi, né? Durante a faculdade, porque ele pega de uma forma tão técnica que ele se perde. Paulo, fala mais do povão, fala mais do... Fala por como é que foi a correria? Pronto, olha aí. Se liga, velho. A correria de trabalhar e estudar nessa bagaceira que é Brasília. Pronto. Era só isso que ele queria falar. Era fácil. Só era isso. Bom, 5 horas da manhã eu já estava de pé, né?
tinha que estar de pé, se organizar, porque 6 horas da manhã eu tinha que estar pegando o ônibus, né? Então, assim, morando na Ceilândia, trabalhando na Asa Norte, 7h30 eu tinha que estar dentro da creche para receber as crianças. O ônibus é bem pouquinha gente, viu, Dom? Não é. Não é verdade, não. Não, imagina. A gente fica até assustado, porque 6 horas da manhã tem uma... É a hora mais... É uma hora que tem muitos trabalhadores já de pé, colocando o Brasil e Brasília para funcionar, viu? Então, a galera aí de guerreira. E então, assim, eu ia para a creche, trabalhava o dia inteiro, né? Lá mesmo eu me organizava para poder ir para a faculdade. Como a faculdade era razoavelmente perto, né, do local onde eu trabalhava, eu ia a pé. Por quê? Porque na época a gente não tinha vale estudantil, né? Então, eu utilizava do vale transporte para poder retornar para casa. Então, eu tinha que fazer essa economia de ir a pé até a faculdade. Estudava à noite, depois chegava em casa, dormia um pouco e às vezes, muitas vezes, acordava às 3 da manhã para fazer trabalho e depois já engatar, né, fazer os trabalhos da faculdade e depois engatar no trabalho. Então, para você aí que está pensando que sua vida é difícil, está pensando que hoje ser a diretora top que a Adriana foi uma correria muito grande, galera. Passo a passo, que não é fácil, né, Adriana? Vindo de onde ela veio, de um barraco de madeira, para quem ela é hoje, foi passos que não foram fáceis de ser dados, né, Adriana? E Dom, assim, ó, como você tocou nesse assunto, né, para o pessoal se situar, acho que é porque o pessoal não tem noção, assim, da grandiosidade que hoje você sair da situação de periferia, né, igual que é uma realidade nossa, e chegar no patamar de hoje você ser gestora de um dos maiores colégios do GDF, de um dos primeiros cívico-militares, com a estrutura que tem, com a responsabilidade que tem, e também com as conquistas que você teve ao longo disso tudo, saindo de onde você saiu, né? Então eu acho que isso é um ponto de se ressaltar, porque a gente consegue enxergar aquela questão de, cara, se você quiser, você pode. Se você lutar, se você sacrificar, você consegue, né? E eu acho que aí eu destaco também o apoio familiar, né? Tem uma história legal que eu queria que você contasse aqui, que é do dia da chuva aí, que você estava voltando. Eu achei muito legal isso aí. E eu quero que você conte aonde que o Fabiano estava nesse momento dessa chuva. Provavelmente dormindo. Bom, eu me recordo, né, e assim, uma memória afetiva que eu guardo assim no fundo do meu coração. Um dia que eu cheguei da faculdade, era um dia muito chuvoso, tanto que para atravessar a pista, né, para eu chegar em casa, assim que eu desci do ônibus, precisava atravessar a pista. Eu fiquei com medo de atravessar a pista porque a enxurrada estava muito alta. E eu lembro que tinha descido um senhor, né, junto comigo, aí eu perguntei, ei, o senhor aí vai atravessar? Eu posso me segurar? E aí um deu a mão para o outro e atravessamos. E quando eu cheguei em casa, já toda molhada, né, foi grata a surpresa de ver a minha família me aguardando para chegar. Isso já era umas 11h30 da noite, né, me aguardando. E eles falaram assim, bom, agora que você chegou, vamos rezar o texto juntos para agradecer por você ter chegado bem. Uau! Olha a diferença que Uau, uma família galera, bem informada faz, né? eu até arrepio, assim, realmente, assim, é algo muito bonito, né? Eu sei que, assim, a gente já falou até da Dona Terezinha, né? Mas a gente sabe que os dois elos fortes da família, né? É o pai e a mãe mesmo, né? Como que era essa relação com o pai de vocês, com a mãe de vocês? A gente percebe que é muito boa, mas como que era com o pai de vocês? Fala um pouco desses exemplos que foram deixados para vocês em relação a ser uma pessoa de bem. Uhum. Meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles eram muito severos na criação, né? Como eu falei assim, eles nem deixavam a gente sair para ficar brincando no meio da rua. Não, era dentro de casa. Porém, eles eram muito amorosos, né, conosco. E meu pai era, assim, a paixão da minha vida. Era meu pai.
porque meu pai era cúmplice. Meu pai chegou a levar para mim bilhetinho na casa de namorado. Tem pai que faz isso. Olha que legal. Não, tem uma coisa de errado aqui. Que pai pai é isso? esse, gente? Então, assim, meu pai era muito parceiro, era muito querido. Meu pai era muito querido. Eu não tenho palavras, assim, pra dizer, não. Eu lembro também que uma vez, saindo para ir trabalhar cedinho, na hora que eu tava saindo, eu vi um cachorro no meio da rua, e era um cachorro bravo do vizinho, que o vizinho tinha soltado pro cachorro dar uma volta, né? Aí eu voltei correndo para trás e meu pai já tava no portão, né? Meu pai já estava no portão e já espantou o cachorro e foi comigo até o final da rua, até me deixar lá na parada para eu pegar o ônibus. Então vai um recadinho aí para o criador. Pode fazer do mesmo jeito aí, mais aí que os filhos estão gostando desse tipo de pai aí, viu? Então, criador, escuta aí a Adriana, pode fazer com a mesma forma. Super bom. Surgissem mais pais igual o meu. Inclusive, pra mim, serve pra mim também, assim, cara, era... Fala aí, Fabiano, fala um pouquinho também. Não, pra mim é emocionante. Olha o olho cheio da noite. já. Fala pra gente, porque Pra mim é muito emocionante, assim, porque também, assim, foi o exemplo de homem, de pessoa, de ser humano. Não tem outra referência maior na minha vida do que meu pai também, não. E não é pouco, né? O Fabiano ser hoje quem ele é, um ótimo professor, profissional. Porque assim, né, Dom, a gente brinca com o nosso carequinha também, né? Mas é interessante perceber, a gente fala do nível hoje que a Adriana se encontra como profissional e nas suas conquistas pessoais, mas o nosso carequinha também é uma referência para nós, né? É um cara que ele é considerado um dos melhores professores de matemática da regional e do estado. Atua em todo o estado com conteúdos na área dele, é mestrado na área dele, é um cara que não se cansa de se qualificar e aí eu só posso acreditar, né, Dom, que essas características da busca pelo conhecimento, né, de serem quem são, deve vir dos pais de vocês, né, de todo esse, né? Sem dúvida, de uma boa criação, né, Paulo? Isso faz uma grande diferença. Sem dúvida, muito bom, gente, excelente. E aí, a gente chega então a concluir geografia. Como é que se inicia essa tua jornada também na educação do GDF? Como que isso acontece? Assim que eu concluí o curso de geografia, já me inscrevi logo para fazer o concurso, né, da Secretaria de Educação, que tinha sido aberto na época, né, coincidiu, né, a abertura. E me inscrevi logo para fazer os 2 níveis, né? Na época tinha os 2 níveis, nível fundamental e nível médio. Falei assim, eu vou me inscrever, né? Se eu não passar nenhum, passo no outro. Se eu não passar nenhum dos dois, eu tô... Então, tem que correr atrás. Aprenda. Exato. E aí eu fiz um concurso pela manhã, um concurso à tarde, os 2 no mesmo dia, né? Um na Asa Norte e um na Asa Sul. Então foi uma correria aí nesse dia, mas aí eu passei nos 2, né? Passei nos 2 e fui chamada nos 2, né? Com a diferença de 2 anos, né? De um para o outro. E cheguei a trabalhar aqui na Secretaria de Educação com 60 horas semanais. Uau! É muita Chupa coisa. muito. Eu admiro essa galera que trabalha por 60, que já trabalhou por 60, porque é realmente muito, muito corrido. Para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, é aquele professor que ele trabalha manhã, tarde e noite. Todos os dias. Todos os dias. Todos, Então santos imagina a correria desse professor quando ele chega no final de semana e ainda tem prova para corrigir, tem trabalho, tem diário, tem um monte de coisa. Tá achando que a vida é mole? E aí, Ser professor não é fácil. onde é que chega o Anderson Silva nessa história? Sim, o Anderson Silva, é verdade. O Anderson Silva. O Anderson Silva, para quem não sabe ainda, o Anderson Silva é alguém que faz a diferença na vida da nossa Adriana. Sim. Na época eu trabalhava já como professora, né, lá na regional do Recanto das Emas. E uma amiga minha, professora, me apresentou o irmão dela, né? Aconteceu de eu bater o carro e ao pegar o carro reserva, eu peguei um carro reserva que era preto. E o meu que tinha batido também era preto. E aí ela fez uma brincadeirinha comigo, né? Ah, você gosta de um negão, né? Eu falei assim, você não imagina o quanto. Ela falou assim, então eu vou te apresentar o meu irmão.
E aí ela me apresentou o irmão dela. Eu estou casada até hoje aí com o senhor José Agripino. Opa! Negão, Quanto tempo? negão. Quantos anos? Nós estamos com 17 anos de casamento. Uau! José Agripino. José Agripino. Nós nos conhecemos e com 5 meses de conhecimento a gente casou. Olha aí, parabéns, Bem- José bem Agripino, rápido, por Isso não aí. enrolar nossa amiga Adriana. Um abraço para você, nosso saudoso Anderson Silva. Né? Exatamente. Grande Anderson Silva. E Só a- que ele fala grosso. Ele e a não fala voz fininho, dele não. é- Não, ele não fala fininho igual o Anderson Ah, Silva, sim, não. sim. E aí, nesse intervalo, vocês também tiveram uma filha. Uma filha que hoje está com 15 anos de idade, né? É uma filha muito querida né? E assim, na época, quando ela nasceu, eu ainda era 60 horas e continuei 60 horas até ela completar 1 ano de idade. E aí eu vi que não estava dando certo e resolvi sair das 20 horas do noturno. E aí foi quando eu virei professora 40 horas. Aí começou a organizar a vida, né? Isso, organizar a vida. E aí, como que chega dentro de toda essa sua jornada, né, dentro da área da educação? A gente já vai chegar agora a entrar nesse assunto que é um pouco mais polêmico, né? Que é falar do colégio cívico-militar, que envolve essa questão, Militares né, dentro da dos escola. militares dentro da escola, até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo. Fala pra gente como que foi o teu processo de chegar até essa parte de cívico-militar e como que é essa experiência. Explica pra gente primeiro o que é um colégio cívico-militar e tudo mais. Fala um pouquinho aí pra gente entrar nesse assunto, Adriana. Certo. Então, assim, quando eu saí de sala de aula, eu fui para a coordenação pedagógica, né, como apoio, e eu cuidava dessa questão disciplinar também dos alunos. Porém, houve a saída do diretor, à época, para um cargo na Casa Civil, né, no gabinete junto ao governador, e a vice-diretora tomou posse como diretora e me fez convite para vir trabalhar junto com ela na vice-direção. Depois disso, a vice-diretora aposentou, nós passamos por uma eleição juntas, né? Depois disso, nós passamos por uma eleição juntas, ela como diretora, eu continuei como vice-diretora, depois ela se aposentou e eu vim para a direção da escola, né? Então, em 2019, eu assumi a direção da escola e coincidiu com a posse do governador Ibanez Rocha. E na posse do governador, 4 dias depois da posse, se eu não me engano, ele anunciou as escolas de gestão compartilhada e anunciou quais seriam as escolas de gestão compartilhada. Então, assim, foi uma surpresa para todos, né? Professores, comunidade, a gente enquanto diretores, né? Então, assim, a gente teve que ir atrás, procurar, saber o que estava acontecendo. E a comunidade, ela também começou a vir atrás, né, da escola, né? E pedir, olha, se for ter alguma consulta, a gente quer ser consultado, porque a gente quer ter voz de fala, a gente não quer que só vocês, professores, decidam o que vai ser, qual que vai ser os caminhos da escola, né? Então, os pais vieram, né, me procurar, vieram conversar comigo, né, para que a gente pudesse dar essa voz de fala para eles, dar esse direito de escolha para eles, se realmente ia ser implementado ou não o colégio cívico-militar aqui na nossa escola. Muito legal, né, Fabiana e Dom? Acho que é interessante a gente destacar esse anseio de participação da comunidade, né, dentro da escola, porque isso não é tão comum de se ver. Não mesmo, né? Infelizmente, assim, nós esquecemos que o bem público, não já está dizendo, né? É bem público, a escola é pública, né? Então, a participação da comunidade tem que acontecer, dos pais, da família, e aí, bom, aí o Dom foi polêmico no último episódio, eu vou ser polêmico nesse, né? Muitas vezes a família vai lá e deixa a criança na escola, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, só que assim, no que você está trabalhando tanto, você está
deixando de criar seu filho. E criar o seu filho é uma responsabilidade da família, não uma responsabilidade da escola. Né? A escola está ali para educar, para trazer conhecimento, abastecer de cultura o seu filho. Não, a educação, de um modo geral, não é responsabilidade exclusiva da escola, né? Mas aí, Adriana, o governo vem com a novidade da escola militar, a comunidade questiona, você abre essa consulta para a comunidade? Como é que é? Sim, foi feita uma assembleia, né? Tanto que a comunidade veio em peso, vieram os professores, vieram os alunos, vieram os pais e vieram curiosos também, né? E assim, a gente precisou fazer essa assembleia no ginásio da escola, porque no auditório não coube. Então, a gente foi feito no ginásio. E o ginásio é uma área gigantesca também. O ginásio aqui do Educacional 7 é grande. E durante a consulta em assembleia, não foi possível ver qual foi o resultado daquela assembleia, né? da chamada, né? Se ia ser implementado ou não. Então, eu lembro muito bem de ver os pais sinalizando com a mão para mim, né? E aí eu entendi que eles queriam que fosse chamado o voto em cédula, né? Em cédula, né? o voto impresso, né? Isso. E aí a gente chamou a votação por cédula e 2 dias depois aconteceu essa votação aqui no Educacional 7, que foi televisionada, inclusive, desde a abertura até o final. Até a contagem, né, dos votos, até o final da contagem dos votos. Então, foi televisionada aí pela Rede Globo, pelo SBT. Olha que bacana, isso mostra também o protagonismo que a escola teve nessa implementação dos cívicos militares no Distrito Federal, né? Sim. E dando voz ao público, né? Que é o que nós falamos agora. E destacando, né, que isso foi uma decisão sua, né? Não estava no protocolo essa votação. Você definiu, você decidiu ali, na cara e na coragem. Isso, não estava vamos fazer. Não estava no protocolo, tanto que eu até recebi um puxão de orelha, né? Do subsecretário na época. Mas, assim, eu acho que era o mais correto, né? Trouxe transparência para o processo. Né? Trouxe transparência para o processo. Agora me fala uma coisa aqui. Beleza, chegaram aí, vamos implementar. Como que foi a recepção sua, dos professores, com os militares e como foi esse primeiro impacto de ver assim, caramba, agora tem polícia dentro da escola. E Como é que vai ser isso? E os alunos, né? Pô, agora tem polícia aqui, como é que eu vou... Divide a resposta em 3 partes, a sua primeira. Primeira parte, a sua, dos professores e dos alunos. Vamos lá, 3 em 1. Tem que traduzir o Paulo de vez em quando. Eu vou traduzindo aqui, vai ali. Bom, assim, apesar de ter passado, né, em votação, 58,8%, mesmo assim teve uma resistência, né? E assim, a resistência a gente entende porque nem todo mundo estava preparado para estar dentro desse projeto, para estar, né, participando dessa implementação mesmo. Então, o que ocorre? O professor, ele organiza a vida dele já no início do ano, né, de acordo com a escola dos filhos, aquela coisa toda. E aí, quando implementa um projeto desse e ele não se vê dentro do projeto, ele também se vê amarrado de não poder sair da escola, porque o processo de remoção para outras escolas já aconteceu, porque acontece no ano anterior, né? Então, o professor, ele se vê ali obrigado a estar naquele meio sem poder ter a opção de escolher uma outra escola para trabalhar. Então, assim, a gente entende essa angústia do professor, nós até questionamos, né, como é que a gente poderia fazer para que esses professores não fossem prejudicados. Então, na época, foi aberta também a possibilidade de uma janela de remoção, né? Não atendeu a todos os professores, infelizmente, por conta dessa organização que o professor tem, né? Porém, as coisas elas foram se adequando, né? A
recepção que nós fizemos à equipe, né, policial, que a gente chama de equipe disciplinar, eu acho que ela foi primordial, porque todos os dias nós sentávamos para conversar. Todos os dias, ao final do dia, a gente sentava para conversar, para ver o que tinha acontecido naquele dia, como que a gente poderia melhorar, de que forma que a gente poderia trabalhar no dia seguinte, né? Então, foi acordado que a gente não, e eles também, não implementariam de forma rude, né, as regras da gestão compartilhada, que seria aos poucos, né, de forma gradativa, para que o aluno também não sentisse muito aquela questão do ferro e fogo, né? Não assustasse eles, né? Exatamente. Então, assim, foi muito questionada a questão de corte de cabelo, aquela coisa toda, porém, que a gente não fez essa cobrança. Muitos alunos cortaram por vontade própria, né? Mas, assim, a gente não fez essa cobrança. Tanto que hoje, vocês chegarem aqui na escola, os meninos estão com os fleques deles, as meninas com os cabelos soltos, né? Então, assim, é tudo gradativo. É tudo gradativo. Já se vão quantos anos aí desde a implementação da escola? Que ano aconteceu, você lembra? 4 anos. 4 anos. 4 anos. A gente teve a quebra por conta da pandemia, né? Em 2020, que era o ano que eu acho que as coisas iriam começar a andar, porém com a pandemia se quebrou e agora estamos reiniciando todos os trabalhos. Tá, e me fala assim pra gente, Adriana, como que é esse modelo de gestão compartilhada com a Polícia Militar? Como que funciona isso? Quem é responsável pelo quê? Quem fica com qual parte? Sim. Explica pra gente. A gestão... Foi fácil, agora foi fácil. Agora Não, pergunta faz agora. Teria ficado melhor se ele falasse assim, quem manda mais? Tem dois lados, quem é que manda mais? Quem manda? Só era isso que ele queria falar. Entendi. Então, assim, o que ocorre? A gestão compartilhada, ela eu a vejo diferente das escolas do estado do Goiás. Por quê? Porque aqui, eu, enquanto diretora, eu cuido da parte pedagógica e da parte administrativa. Então, os professores, eles respondem a mim, e a parte administrativa da escola também. E a parte disciplinar, né, com a responsabilidade voltada para os policiais, é cuidada pelo comandante. Então, os policiais respondem ao comandante e eles cuidam dessa questão da parte disciplinar. Né? Então, eu vejo que tem essa diferença mesmo em relação às escolas, as outras escolas militarizadas. É uma grande diferença, porque assim, né, no militar, por exemplo, né, o comandante manda é o diretor, o gestor e acabou. Ele que manda acabou e não tem falou, isso, falou. né? Falou, tá falado. Tanto no pedagógico como em qualquer outro. E você acha que, assim, agora tua opinião, esse modelo, você acha que é o ideal para a educação, seja ela no Distrito Federal, no Goiás, no Brasil em si? Esse modelo, você acha que ele é um modelo ideal para a gente conseguir melhores resultados aí com os nossos estudantes? Paulo, eu penso o seguinte, a Secretaria de Educação, ela precisa ofertar mais opções à comunidade. A gestão compartilhada com a Secretaria de Segurança Pública é uma opção além da convencional, né? Mas eu acredito que a Secretaria de Educação, junto ao governador, poderia ampliar essa gestão compartilhada para outras secretarias também, né? Uma gestão compartilhada com a Secretaria de Cultura, uma gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde. Né? Então, assim, eu acho que as escolas, elas ganhariam até mais vida, porque os alunos, eles teriam opções de escolher, né, o que eles querem conhecer, porque, assim, não é só o professor, então eles têm uma outra figura ali
para eles poderem se espelhar. Atenção, nossos legisladores, fica a dica aí, né? Fica a dica, Porque parceria, essa ideia é boa. Essa ideia é muito boa, muito boa. Já Parcerias pensou, até... se ter artistas dentro da escola ali ajudando na formação cultural desses meninos, Sim. sem ter psicólogos dentro da escola ajudando na formação socioemocional desses meninos, uma parceria. A Secretaria de Saúde. Com a Secretaria de Saúde inserida dentro da Inclusive, educação. as universidades poderiam colocar uma forma para que eles colocassem os estudantes dentro das escolas para ajudar com a questão da matéria dele e também para dar o suporte para os professores em várias áreas, como psicologia. Sim, sim. Não só psicologia, né? Mas artes, né? O pessoal lá do teatro, da música. A própria dança, Exatamente. esporte, né? Isso. Educadores físicos, para dar Isso. suporte para os professores. Então, sim, Isso. seria uma visão bem legal. Sim, sim. Embora o Dom esteja puxando a sardinha pro lado dele. É verdade. Né? Mas, porque você viu o que ele falou? Esporte, música, Dança. educação física, dança e tal. Então só puxou pro Mas lado é que dele. a história Nós do estamos negócio. falando de cultura. Então, veja bem. Bom, aí, Adriana, a outra pergunta assim, sobre a questão cívico-militar, da escola militar de um modo geral. Os policiais, dentro da escola aqui, eles andam armados, eles continuam portando a arma dentro da escola? Porque isso é uma polêmica, Paulo, que a gente encara, que a gente ouve muito essa pergunta, mas aí, junto com a criança lá, o camarada está armado dentro da escola e tal. Como é que funciona isso aí? O que ocorre? Nós passamos recentemente aí por várias situações de violência escolar por parte de pessoas estranhas, né? Que são os chamados atentados, Sim, né? sim, tivemos muitos, né? Isso. E aí, por conta, né, disto, hoje, no momento, né, não sei se é permanente ou não, mas no momento, né, foi exigido que os policiais estivessem armados por uma questão de segurança. Certo. Entendeu? Para manter a segurança dos alunos, dos professores, dos profissionais. Agora vamos polemizar isso daqui? Mas eu mesmo, Mas olha só. eu defendo muito isso daí. Aí é o que eu ia perguntar, mas aqui na opinião, assim, de uma forma mais pessoal, como educadores, como cidadãos, até que ponto você concorda com isso ou você discorda com essa questão aí? Eu tô te jogando na fogueira. Joga. Que é assim, o 3 é de menos, é assim, o Paulo Sim. é o que pergunta com as perguntas clássicas. Sim. Aqui está o nosso técnico, com suas perguntas calmas. Eu sou o mais polêmico, que quando eu falo vai dar BO, é certeza. Então, assim, para você que tá me vendo aí mais caladinho aqui quando eu falo vai dar BO. É por isso que a gente pede para ele ficar calado. O Fabiano ele fica me empolgando assim, Dom, calma, Dom. Mas é isso, a polêmica ela tem que chegar. E nesse momento você viu que agora eu chego e me arrumo aqui agora. É polêmica? Bora lá. Então vamos lá. E aí? É uma questão bem polêmica. E aí, assim, para poder organizar isso aqui dentro do Educacional 7, né, como que a comandante, que hoje nós temos uma comandante, né, mulher, então, aliás, Como é o nome da comandante? esqueci de falar para vocês, né, aqui quem manda, aqui no Educacional 7 atualmente são só mulheres. Olha! Empoderamento. Uma salva de palmas para essas mulheres guerreiras aí da nossa educação. A comandante Tenente Mariana, né? Comigo trabalha a professora Cristiane, vice-diretora, né? Então, assim, a gente tem aí um comando aí formado por mulheres. O que ocorre? A comandante, ela organizou bem isso. Os policiais que atuam diretamente com os alunos, eles não ficam armados, né? Os policiais que ficam na parte administrativa, né, que ficam na parte da observação escolar, de entrada, esses já ficam armados, né? Então, por essa questão de segurança. E aí, nesse sentido, para mim, está muito tranquilo, mesmo porque a gente sabe que a gente precisa manter, né, essa segurança. São muitas vidas, né, que estão aqui, que dependem
da nossa organização. Então você concorda que os policiais atuem armados dentro da escola? Não vejo problema, mesmo porque eles são pessoas que passaram por treinamentos. Tem um preparo, né? Tem preparo, exato. E recentemente eles estão fazendo uma formação. Acho que a Tenente Mariana é a última que fez uma formação nessa área aí de atendimento emergencial em caso de invasão escolar. Invasão, E nesse ambiente que os policiais não estão armados, ocorreu, é claro que é muito mais fácil, mas já ocorreu aqui, ou você conhece algum histórico de só por eles estarem sem a arma, os alunos não respeitarem? Não, aqui na nossa escola não. Independente de estar armado ou sem arma, na maioria das vezes os policiais eles são respeitados pelos alunos e são admirados também pelos alunos, né? Muitos deles se tornam mesmo ali os amigos, né? Procuram eles para conversar, para tomar um conselho, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu falo que assim, né? A gente vê muito falar dessa questão da truculência policial. Isso a gente ouve dentro das escolas, tivemos casos. Federal, né? Eu assim, não vou, a gente não vai citar nomes nem nada, mas eu já passei por situação de truculência policial dentro de escola, inclusive como professor, né? E realmente eu estava junto com o Dom, inclusive, é muito desagradável, né? Muitas vezes. E é por isso que a gente lança essa questão assim, até que ponto a formação policial dentro da educação ela é positiva. Porque, assim, no seu ponto de vista hoje, está dando tudo certo, né? Sim. Mas, assim, a gente pensa exatamente porque acho que nada é unanimidade, né? Então, assim, a gente pensa assim, né? E essas crianças que precisam estudar nesses determinados locais, por questão de onde moram e tudo mais, e não conseguem se adaptar a essa realidade policial que por vezes ela é muito rígida, que por vezes é a formação policial, né? Até uma crítica que eu tenho, né? A formação policial ela é muito, né, rígida, muito fechada. E aí como que a gente faz assim nessas questões? Como é que a gente vai lidar com esse menino que ele não se adapta, mas ele não pode ir para outra escola porque ele mora aqui perto? Como é que nós vamos fazer? O Dom tá pronto para traduzir agora. Tá difícil até para traduzir agora. Eu vou traduzir a primeira fala dele. Sim. Se você não entendeu ainda, truculência quer dizer abuso. Eu vou jogar isso brutalidade. É um cara bruto. É um cara muito bruto. Sim. E assim, como nós falamos aqui, disso aqui? Tem casos de policial bruto apenas por ser policial, por ser uma autoridade? O que ocorre? A questão mesmo da personalidade da pessoa, né? Eu não posso dizer e ser isenta de que aqui sempre foi 1001 maravilhas, mesmo porque no período da implementação foi um período muito complicado, né? Por conta de que nós tínhamos ali tanto alunos, tanto servidores que eram resistentes à implementação. Então, a gente acabou tendo algumas situações, sim, né? Situações de estresse, né? Vamos colocar assim, algumas situações de estresse. Mas passou por investigação, né? O que precisou ser adequado foi adequado, o que precisou ser afastado foi afastado. Eu ia te perguntar isso mesmo, Adriana. Exatamente isso. Então, assim, hoje, eu não posso dizer daqui a um mês, uma semana, né, não vai acontecer, mas hoje, no momento, nós estamos com uma equipe bem fechadinha, bem ajustada, disciplinar, né, em que eles conseguem conversar e transitar bem dentro da comunidade escolar. Não sei se, de repente, chegar um novo servidor, né, da área de segurança pública, se ele vai se adequar, né, a essa questão. Então, hoje aqui, nós temos uma equipe bem ajustada. Bem ajustada, né? Bem ajustada. E assim como o Paulo ele falou que ele, como educador, dentro de uma escola, ocorreu um desrespeito, né?
da parte militar para o professor. Como eu sou polêmico nas minhas perguntas, né? Eu já vou nessa, né? Tem muito isso. É assim, dentro de uma escola militar ou civil-militar, temos os dois, o policial e o professor. Só que dentro da escola, eles estão no mesmo nível, porque são duas áreas em busca do conhecimento e da educação. Então, tem essa questão ainda do policial ele se achar superior ao professor. Ou vice-versa também. Ou vice-versa. Porque também tem um professor que quer falar assim, não, o senhor não entende, o senhor é policial, que não é isso, né? Não, aqui é tipo isso, É aí que eu entro no ponto que eu ia falar, sim, porque assim, sim. Querendo ou não, por que eu acho que tá dando certo essa gestão compartilhada aqui? Porque o professor cuida da área da educação. Isso. Que é o papel dele, é o que ele entende. E não adianta, é a mesma coisa de eu querer me intrometer numa área de psicologia, eu não sou psicólogo. Eu não sou policial, eu não vou conseguir entender uma operação policial ali, como que deve ser feito, o que deve ser feito. Eu não sou policial. Assim como o policial não é professor. Por mais que ele já tenha atuado como professor, a formação dele não é aquela. A preparação dele não é aquela. Eu acho que deixar isso bem separado é importante. Porque assim, dentro da experiência que a gente tem muitas vezes, eu até perguntei se quando acontece algum caso existe afastamento, porque a gente percebe que eles é uma área que eu até admiro isso, que eles são muito unidos, né? Sim. E muitas vezes se protegem muito, né? E essa proteção às vezes acaba até trazendo aí prejuízos, né? Porque deixa-se de se fazer algo que precisa ser feito. Mas eu acho que essa separação é importante. Não sei se você concorda, claro que você vai ter muito mais propriedade para falar, Adriano, mas eu acho que definir que o professor é quem entende de educação, isso é muito importante. Sim, sim. Né? Então, assim, aqui os professores, eles coordenam, eles fazem o trabalho deles, eles planejam os trabalhos deles, né? Porém, assim, com respeito, né, à equipe disciplinar também, né, com respeito aos policiais, sem eles deixarem de fazer o trabalho deles. Né? E os policiais, eles respeitam o trabalho que está sendo feito pelo professor em sala de aula. Né? Se tem alguma divergência, a gente tenta resolver isso, né? Porque nós estamos lidando com seres humanos que têm sentimentos, que têm famílias, né? Que têm filhos para criar. Então, a gente vai trabalhando aí, sempre buscando harmonia. Nós temos professores que buscam, né, os policiais para poder, não é aconselhar, é para poder orientá-los em relação a como fazer dentro de sala de aula para que se tenha mais, para que eles tenham um pouco mais de respeito, para que ele consiga ter domínio de sala de aula. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque os policiais... Há uma interação, né? Isso. Porque os policiais, eles têm treinamentos que a gente, enquanto professor, não tem. Né? E quando a gente se apropria, né, a gente se apropria disso, pra gente é muito bom, porque a gente vai aprender também, né? Da mesma forma que eles estão aprendendo com a gente também tem muito que aprender com eles. Isso é fato. Né? Então, assim, aqui na gestão compartilhada, o militar, ele não interfere em parte pedagógica. Ele não entra em coordenação, a não ser que ele seja chamado, a não ser que ele seja convidado. Que já aconteceu várias vezes dos professores convidar para tirar alguma dúvida, saber como é que está sendo feito essa questão de algum aluno, né? Às vezes algum aluno foi atendido e os professores querem ter uma devolutiva, né? Então, eles são chamados para poder responder, foi feito isso, né? Os pais vieram, os pais não vieram, qual foi o tipo de conversa que foi tido, né? Então, a gente vai sempre trabalhando dessa forma, sempre com muito respeito, né? Um respeitando o outro, um respeitando o limite do outro. Dá para dizer que no modelo militar, o cívico-militar, o professor ele consegue, ele tem a prerrogativa de ser simplesmente professor, desculpa, não acabei
Tô andando tanto com o Paulo que fora igual ele. Mas vamos lá, dá para dizer assim, o professor na escola militar, cívico-militar, o bom de ser professor é porque ele é só professor? Sim, ele consegue ser professor. Ele consegue fazer com que a aula dele flua mais. Porque qualquer problema que tiver, ele entrega nas mãos do coordenador, o coordenador encaminha para o disciplinar. E se ele quiser entregar diretamente também na mão do disciplinar, ele tem essa possibilidade. Acho que talvez esse seja um ponto bem positivo de se colocar, né, em relação a essa questão dos militares dentro da escola, né? É claro que a gente tem todos os outros pontos de polêmica, mas esse eu tenho que destacar que é um ponto Mas bem eu acho que eu positivo. tenho mais um aqui agora. Então diga. Posso falar? Claro. Vamos falar da doutrinação agora. Doutrinação. A palavra do momento agora é essa, doutrinação. Porque agora... é o seguinte, a gente vê os meios de comunicação, a gente vê muita gente... Eu sou meio bronqueado, agora eu vou pegar um pouco do espírito do Dom, porque assim, eu vejo muita gente dando opinião na educação, gente que é doutor em educação, não estou desmerecendo os doutores em educação aqui não, tá? Mas muitos deles jamais pisaram ou não têm experiência numa escola de educação básica. E estão prontos para dar opiniões na televisão, nos meios de comunicação. Mas a pergunta é, de vez em quando estão se falando em doutrinação. Dá-se a entender que um aluno que estuda numa escola como essa, que a gente está aqui hoje, que tem toda essa abertura para a comunidade, para a família, igual a Adriana colocou, o aluno tem voz. Se você entrar no Instagram da escola, eu vou até colocar aqui o Instagram da escola, aqui para quem quiser dar uma olhada, seguir e ver as atividades que são desenvolvidas aqui. Você não fala, pô, mas escola militar não doutrina o aluno, então como é que eles conseguem fazer tudo isso aqui? Aí você vai entender que o negócio não é bem por aí. E como é que fica a questão, Adriana? Como é que você sairia da pergunta de a sua escola é doutrinadora? Pronto, era isso. Aí. Rodeou e finalizou bonito. Se não tivesse a mesa aqui, era um abraço agora, que você ia ganhar agora. Ia. Bom, aqui na escola nós temos o chamado Quadrilheiros Pé de Serra, que é um grupo de alunos do ensino médio que eles ensaiam aqui na escola, fazem apresentação de quadrilha na escola e a apresentam em outras escolas, em creches aqui pela Ceilândia, eles apresentam nas festas juninas de quem convidar. Nós temos aqui na nossa escola projeto Banda, cadê o nome do projeto? 7 bandas, projeto 7 bandas. Nós temos a Rádio 7, temos o Podcast 7, né? Aqui esse estúdio maravilhoso. Nós temos o empoderamento feminino, né, onde a gente faz palestras separadas para as meninas, fazemos palestras separadas para os meninos. A gente trabalha com a Lei Maria da Penha. A gente tem um grupo de teatro que vai começar a apresentação segunda-feira agora, eles vão estrear com uma peça. Maravilha. Com uma peça, né? E depois também eles vão levar essa peça para fora da escola e para a comunidade. Então, assim, a gente tem muitas coisas que eu acredito que uma escola doutrinadora não teria. Realmente, ela falou muita coisa ali que... E falando de doutrinação, né? Vocês sabem qual é a diferença entre um professor de história e um soco na boca? Por favor, Paulo, nos diga. Você está nos matando a curiosidade. Meu Deus do céu! É que o soco na boca pode ser de direita. Então tá bom. Mas olha só. Falando dessa questão de doutrinação, é interessante porque tem os dois lados da moeda, né? Quando a gente está, por exemplo, numa escola regular, fala-se muito em doutrinação de cunho esquerdista. Quando a gente está numa escola militar, a gente fala muito de doutrinação de cunho conservador, enfim. Mas você acredita que esse modelo, por exemplo, que vocês têm hoje, seria uma saída para não cair tanto nessa parte, tanto para um lado ou para o outro? Você acha que esse modelo que vocês estão tendo hoje, ele funciona? Tecnicamente vai ter os dois lados aqui, né? Seria isso. Para quem gosta de falar que o professor é sempre um cara da esquerda e o policial é sempre um cara da direita, porque não tem nada de verdade nisso, não podia estar mais longe da verdade.
tecnicamente agora você tem os dois lados, né, Paulo? Exato, seria isso. Acho que esse seria um modelo ideal para a gente conviver com essas diferenças. Como que você enxerga isso? Bom, a escola, ela é um lugar que ela deve conviver com as diferenças. Ela é um lugar que ela tem que abranger todo mundo, né? Direita, esquerda, católico, bandista, Sempre espírita. em cima, embaixo, né, Dom? Exatamente. Tudo. Isso né? é vida. Então, assim, a escola, ela tem que abranger isso. Por quê? Porque o aluno, ele vai estar no mundo. Ele vai sair da escola, ele vai para o mundo, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai lidar com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes religiões. Então, é um espaço onde ele vai poder aprender a conviver com essas diferenças, né? Eu não vejo lugar melhor para ele aprender isso a não ser dentro de uma escola. Sensacional, né? Então, para você professor, para você policial, para você qualquer um que acha que escola é lugar de doutrinar, escola é lugar de diversidade, né? Escola é lugar de os diferentes se encontrarem, né? E as diferenças, como se diz, não são barreiras, elas são riquezas, não é isso? Como é que nós faz para sair de um podcast e começar a trabalhar com você? Porque aqui é contra. Porque aqui é maravilhoso. Ó, só esse estúdio aqui, a gente já passaria aqui das 40 horas, a gente passaria umas 20. Umas 20. Olha aí, que beleza. Tem vaga para 3 professores. 3 malas sem alça. 3 malas sem alça aí, Adriana. Adriana, cara, que bacana ter você aqui, conversar com você esse papo, assim, né? Bom demais. Entender um pouco mais sobre essa realidade do cívico militar e também passar um pouco para os outros o que é esse cívico militar e como é interessante essa gestão compartilhada que vocês têm hoje, né? Porque para nós, por exemplo, que eu sou do Goiás, né? Eu cresci ali e tudo, então eu conheço a realidade de lá. A gente não conhece essa parte de gestão compartilhada. Eu não sei vocês, Dom e Fabiano, mas eu não conhecia esse modelo de gestão compartilhada que realmente tem um diretor que cuida da parte pedagógica, administrativa, e tem um comando de ensino ali que cuida só da parte disciplinar. Talvez não sei se vocês são modelo, você pode me dizer, mas talvez seja a forma ideal de se criar esse entrosamento entre Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação. Eu acredito que sim. O que ocorre? Quando foi feita a implementação, né, das escolas cívico-militares, foram 4 primeiras escolas, apenas 4, durante o primeiro ano. E nós servimos de modelo para a criação das escolas do PECIM. Então, o MEC, ele veio para cá, para dentro do Centro Educacional 7, ele passou praticamente uma semana aqui observando, estudando, né? E para ele criar o PECIM. Não sei como que funcionou o PECIM, né, nos outros estados, mas foi a partir daqui. E assim, eu acredito que a gestão compartilhada, ela só está dando certo porque a base, que é o pé no chão aqui na escola, tem trabalhado muito. Né? Nós aqui, enquanto escola, a gente tem o nosso tripé de trabalho, onde a equipe do disciplinar, ela tem nos apoiado bastante. Então, o nosso tripé hoje é o esporte, a inclusão e a sustentabilidade. Olha que legal. Né? Gostou, né, Dom? Ela fala bonito demais, fala bonito. Então, assim, no esporte a gente tem os meninos que fazem o futsal, a gente tem uma equipe de judô que é treinada pelo Coronel Cuervas, né? A gente tem os meninos do vôlei, né? Então, assim, a gente tem muitos meninos aí que estão sendo atendidos, né, nessa parte esportiva. A parte da sustentabilidade, a gente tem uma horta linda, maravilhosa, grande também, onde a gente colhe muita coisa e isso ajuda na implementação do lanche dos alunos. Nós temos um jardim sensorial que foi pensado, criado para os alunos do ensino médio, para os alunos do ensino especial. Sim. E que é muito utilizado pelos alunos do ensino médio,
isso tudo na parte da sustentabilidade. A gente tem um projeto de piscicultura dentro da escola, né? Depois eu vou levar vocês para conhecer, tá? E a parte da inclusão, né? Aqui na parte da inclusão a gente trabalha com hoje 9 turmas de ensino especial, tá? Onde a gente atende esses meninos aí na parte da tarde, então eles fazem parte de todos os projetos da escola. Vocês, não sei se vocês perceberam, a escola, ela é toda acessível para eles, até a parte da horta hoje é acessível para esses meninos, então a gente vai trabalhando sempre com essa questão da inclusão. Excelente. Agora me fala uma coisa, a gente viu muita coisa legal, bacana que acontece na escola e que torna a escola melhor, mais acolhedora. A gente viu o desenvolvimento desse trabalho de pedagógico e militares, como que funciona, e é muito legal esse modelo de vocês. Agora, a gente que trabalha na educação, a gente também sabe que nós sobrevivemos de resultados. Uhum. E aí eu pergunto para você, e dentro de toda essa esfera educacional, os resultados de vocês, eles são satisfatórios quando a gente fala de avaliações externas, né? Já deu para medir aí? Já deu para medir se houve melhorou, crescimento, se melhorou ou se regrediu em relação aos resultados? O que ocorre? A pandemia, ela quebrou o nosso trabalho, né? Não só aqui no Educacional 7, mas em todas as escolas, né? E isso, infelizmente, impacta nos resultados. Então, hoje nós estamos retomando, né? Né? Mas a gente tem resultados satisfatórios, sim. Melhor do que o que era antes de se tornar cívico-militar? Eu precisaria ver, assim, realmente, fazer um estudo, né? Para ver se realmente são melhores. Eu não posso dizer, eu não vou mentir para vocês, né? Porque se não tivesse a pandemia, eu acredito que hoje talvez a gente estivesse melhor, né? Mas a gente tem muitos alunos aí passando no PAS, no Enem, que estão entrando aí para o UNB, né? Então, eu acredito que hoje a gente estamos bem. Está no caminho certo. Estamos bem, estamos no caminho certo. Dri, qual o recado que você deixa aí para os seus meninos, para os seus estudantes, para os alunos do SET, para os seus professores, para a sua equipe? Qual o recado que você deixa aí para finalizar? Bom, eu sou o que sou porque eu tenho uma equipe maravilhosa, né, que trabalha comigo. Então, assim, deixar um grande abraço aí para os meus supervisores. Posso falar o nome deles? Claro. Então, claro. aí para os meus supervisores, professor Miro, professora Claudete, professor Marcelo, para cada um dos coordenadores que estão envolvidos aí no trabalho pedagógico, tanto do matutino, quanto do noturno, quanto do vespertino, né? Fazer aqui um elogio para os professores que trabalham aqui nessa escola, que são professores que estão extremamente comprometidos com a educação dos alunos, independente de ser gestão compartilhada ou não. Hoje nós temos aqui professores que se importam, que cuidam, né, que planejam, que trabalham aí em prol da educação dos nossos alunos. Agradecer também aí a toda a equipe do disciplinar, na pessoa da comandante Tenente Mariana, né? E a todos os pais que estão sempre aqui nos apoiando e nos dando força aqui para a gente continuar esse trabalho que não é fácil. Né? Sensacional, olha. Agora, um beijo para os alunos, né? Claro, beijo aí para os nossos alunos do ensino nossos especial. filhos, né? Nós chamamos eles de nossos filhos. Isso, um beijo para os nossos alunos aí do ensino especial, que são os nossos queridos, né? Do ensino fundamental, do médio, e a galera lá da EJA do Noturno, que está aí tentando aí, estudando, dando continuidade aí nos seus estudos. Muito bom. E eu não sei se é se é algo fácil, mas dê um recado aí agora, como gestora e como uma top gestora, com seus resultados, dê um recado para os gestores que estão nos assistindo, para os novos gestores que estão tomando agora posse em vários colégios.
como eles podem estar melhorando o ambiente escolar onde eles estão e como eles vão chegar agora, né, que tem vários que estão chegando, como eles podem trabalhar para estar hoje com um colégio com qualidade igual o seu, ou até melhor, né? Eu posso falar, Dom, que eu, enquanto gestora, eu me espelhei muito em amigos meus que são gestores. Aqui na Ceilândia a gente tem vários gestores que são show de bola, que têm feito assim um grande diferencial nas escolas deles, onde eles estão, não só na parte estrutural, mas também na parte pedagógica. Então, assim, a Regional de Ceilândia hoje, ela busca fazer uma formação com os gestores, então a gente trabalha em conjunto, né? Apesar de que eu sou a única escola de gestão compartilhada, né? Nós somos a única escola de gestão compartilhada, mas mesmo assim a gente está sempre juntos nas formações, nas reuniões. Então, assim, eu tenho muito apoio dos meus colegas gestores, né? Então, assim, só agradecer mesmo, e os novos gestores que estão chegando, cheguem, venham, que vamos pegar um na mão do outro e ninguém solta. Show a gente de trabalha bola. dessa forma. Educação é isso, né, Fabiano? É união. Pessoal, agora, para finalizar aqui, uma perguntinha assim. Não sei se você pode falar, se você vai querer responder, mas qual é o erro que a gestora Adriana cometeu, que você falou assim, ó, você daria um conselho para um amigo que está indo para a gestão agora, que você ia falar assim, olha, não faz isso não, Ótima pelo amor de Deus, não faz isso ótima. não. Ixi, agora Eita, deixa eu buscar Vai chegar aqui. em casa, vai ter que brigar mais você para essa pergunta aí, viu? Deixa eu buscar aqui. Ou Eu conselho acho- que você daria assim, olha, puxa, isso aqui você não pode deixar de fazer. Assim, enquanto gestor, você tem que manter sempre a calma. Então, assim, já teve dias, né, no início da minha carreira de gestora, que eu cheguei em casa e falei assim, poxa, eu não podia ter feito aquilo, porque me faltou a paciência, me faltou a calma, né? Eu acredito que hoje eu tenho muito mais trabalhado isso dentro de mim. Hoje eu me considero uma pessoa assim muito mais calma para resolver as coisas. E qual foi a outra pergunta? Não, assim, qual conselho que você daria assim para, olha, isso aqui conselho. você não pode deixar de fazer. O que não se pode deixar de fazer enquanto gestor é deixar acumular serviço, principalmente o burocrático. Porque Isso porque a gente tem muito trabalho burocrático, a gente tem muito documento que a gente tem que dar andamento Prestação e de não conta. pode, e a gente não pode acumular, porque quando acumula, meu querido, aí é problema. Basicamente, conte até 10 o tempo todo Isso. e não pare de trabalhar, né, Paulo? É Exatamente. isso. Continue sendo professor. Enquanto você conta até 10, você trabalha. Exatamente. Show de bola! Muito obrigado, Adriana. Sensacional ter você por aqui. Não é, Fabiano? Foi maravilhoso demais, assim, a gente agradece demais porque você teve a paciência de gravar com a gente novamente, porque verdade. alguém fez alguma besteira, eu não sei quem foi, mas fez alguma besteira com a gravação. De nós 4, o único que não tem cabelo. Fica a dica aí. Fica a dica. Então, pessoal, é isso. A gente esteve aqui com a Adriana Rabelo, gestora do Centro de Ensino 7 de Ceilândia, Centro Educacional. Isso, Cívico-Militar 7 de Ceilândia. Adriana Rabelo, senhoras e senhores. Muito obrigado! Maravilha. Eu a gente- agradeço, muito obrigada a vocês. Só também. para que todos entendam, esse aqui é um podcast onde temos 3 professores que nunca serão tão tops sem alguém especial para estar conosco. Alguém como a nossa convidada de hoje, Adriana Rabelo. Valeu! Bom, foi bom demais. A gente agradece a Adriana, agradece a você que ficou com a gente até o fim. Então vai comentando, vai curtindo a nossa página aí. Nos segue lá, hein? Divulga tudo que a gente vem fazendo aí. Dá essa força pra gente, dá um like nesse vídeo e fica de olho nos nossos cortes, né, Paulo? Fica de olho nos Exatamente, cortes. vai ter muita coisa boa aí. Olha aí, vamos chegando e valeu. Fica pra próxima aí, a gente vai se encontrando. 3 de menos! Três é de Valeu! menos.